Irmãos, é tremendo. Desde os louvores, né? As palavras do Senhor colocou no coração, né, do Danilo, irmão Luiz, tremendamente, que Deus está falando e testificou com a palavra. Porque sempre quando eu, pela misericórdia de Deus, né, quando eu tenho essa oportunidade de trazer uma palavra, eu vou orar antes e falar com Ele. O que Ele quer falar com cada um de nós, não é o que eu quero. O que Ele sabe, o que eu e você precisa. Eu não sei, nós não sabemos o que um e o outro precisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E como foi falado, Ele quer nos ajudar, independente do que nós temos feito, ou talvez também daquilo que a gente não tem feito também. Amém? E a palavra de hoje, irmãos, é o que? É perseverança. Não retroceder, não desanimar, não desistir daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Que nós devemos duvidar, não dar ouvido para o inimigo da nossa alma, porque ele não para o tempo todo querendo impedir que nós venhamos alcançar o verdadeiro propósito, que é morar no céu. Amém? Então peço que os irmãos abram o coração para o que o Senhor venha falar no meu e no teu coração, porque o Senhor vai falar grandemente comigo também. Ele tem falado até aqui e eu creio que Ele vai falar mais e mais. Amém? E eu peço que os irmãos abram no livro de Lucas. Lucas capítulo de número 9, versículo 62. Quero que os irmãos se atentem a esse versículo. O que o Espírito Santo quer falar comigo e com você, amém? Amém. 62? Capítulo 9, versículo 62. Que é uma passagem bem conhecida. O preço, né, o título é o preço do discipulado, ou seja, do discípulo. Mas a gente só vai ler esse versículo aqui nesse ponto. Aleluia. E Jesus disse: ninguém que lançar a mão do arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Irmãos, é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós fomos escolhidos por Deus. Eu creio que cada um de nós tem no nosso coração essa vontade de seguir Jesus e perseverar até o fim. Aleluia. Para isso nós estamos aqui. Esse é o propósito de nós seguir a Jesus, ser discípulos de Jesus, ser homens e mulheres e jovens de Deus. Só que a gente sabe que há muitas lutas até nós chegar até o destino final. E o que nós temos visto aí no cenário, como foi pregado ontem, né? Multidões de pessoas que começaram lá atrás com Jesus e hoje já não se encontra mais na presença dele. Muitos começaram ali com o primeiro amor, animado, vamos, fazendo a obra, mas hoje se encontra aí distante da presença. Como foi falado, muitas vezes por não reconhecer, por não ser humilde diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda, me dá uma nova chance. Porque o inimigo enganou, lançou no pecado, colocou engano e estão aí perdidos. Irmãos, e a palavra aqui nos ensina que aquele que pôr a mão no arado não olhe para trás. E trazendo para o natural o arado, como exemplo, um fazendeiro tendo ali sua terra, sua terra cheia de entulho, cheia de pedra, cheia de mato. O que é um arado? O que é arar uma terra? Ali, primeiramente, antes de plantar, antes de ser plantado algo ali, tem que ter uma preparação, tem que ter medição ali para poder daquele campo, para ali ser passado um arado, para ser plantado uma semente boa. Então o que nos ensina? Eu e você temos que ser preparados
que através das nossas vidas, outras vidas, essa semente venha ser plantada também em terras boas. Para nós plantar algo bom na vida das pessoas, nós também temos que ser uma terra, uma semente boa em nós também. Primeiro passo, o Senhor já nos ensina que eu e você tem que ter essa semente em nós, que é o Espírito Santo, que é a presença dele. Aleluia. Porque através dele nós vamos ser usados como instrumento para plantar essa semente a muitos corações que estão aí precisando. Mas só que muitos, também vai falar, a Bíblia diz que muitos têm olhado para trás. Porque, irmão, quem aqui, eu já capinei, eu já vi como que é a profissão daqueles que aram a terra para plantação, dos lavradores, não é fácil. É um trabalho. Hoje tem muitos maquinários que faz esse processo. Mas antigamente, eu lembro que nosso pai puxava um tratorzinho, né? No meio do... Então a gente sabe que não é fácil para depois plantar os capim, para crescer aqueles capinzão bonito. Antigamente era com cavalo. Era com cavalo, né? Então hoje é desse jeito. Para preparar ali, para poder... E não podia olhar para trás, porque senão se perdia alinhamento. É isso que essa palavra nos ensina. É nós na presença do Senhor. Ele nos escolheu para estar nesse arado. Aleluia. Que nós não venhamos olhar para trás, porque senão nós vamos desviar. Isso também nos ensina que é uma preparação tanto para nós prosseguir até o final, como também Ele quer nos usar como exemplo para muitos. Amém? Amém. E como essa palavra nos ensina que nós temos que seguir esse arado, fala de lutas também, a gente depois colher o fruto, e também fala da gente não olhar para trás. Então o Senhor quer falar conosco. Eu quero que os irmãos abrem lá em Gênesis, capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, irmãos. Passagem de Ló. Né? Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Quando Deus fala para Abraão deixar ali sua parentela, deixar tudo ali e ir para uma terra desconhecida, Abraão levou Ló, seu sobrinho, né, a sua esposa e alguns animais ali, como a Bíblia nos ensina. E a Bíblia também nos ensina que Abraão ele ficou numa terra mais feinha aos olhos ali do homem, né? E Ló escolheu as melhores partes ali, né? Quando Abraão ficou ali para dividir com o seu sobrinho, Ló ele já logo falou: opa, eu vou ficar com a melhor parte. Na terra de Canaã. E a Bíblia diz que Ló, então ele era um homem próspero. Ló ele era um homem que tinha condições. Ló era um homem que tinha os bens materiais. Amém? Só que a Bíblia diz que chegou um certo tempo que Ló estava habitando uma cidade chamada Sodoma, que aos olhos do Senhor havia muitos pecados, muitas abominações diante do Senhor. E a Bíblia diz que Abraão ele intercede por Sodoma, porque Abraão tinha os seus lá, tinha seu sobrinho Ló. Só que Deus ele falou: ó, se tiver 50, não destrua, justo. E a Bíblia diz que quando ia ver, não teve sequer 10. E a Bíblia diz que Deus envia 2 homens, 2 anjos até aquela cidade.
E é o que nós vamos aprender aqui, amém? Amém. Versículo 19, versículo 1, diz assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma até a tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, ireis vossos caminhos. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E preferiu com eles, porfiou com ele muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fizeram-lhe banquete, e cozeu bolos sem fermento, levanou e comer, até aqui, para nós entender aqui, irmão. Eu estava lendo em outra versão, essa aqui era um pouco mais diferente. Estava lendo na NVI, que já dá um... Amém? Mas eu creio, por isso que eu peço para todos estar lendo, para entender, amém? Então aqui a Bíblia nos ensina que Ló, ele já estava esperando aqueles homens. Tanto que a Bíblia diz que ele estava sentado na porta da cidade, na entrada. E quando ele percebeu, ele se prostrou diante daqueles homens, que eram anjos, e convidou para que ele passasse a noite em sua casa. Só que aqueles homens, anjos, disse: não, iremos para a rua, para as praças da cidade. Mas Ló, ele insistiu para que eles fossem para a casa dele. E assim convenceram, eles foram. E aqui diz que Ló, que lá é o costume do judeu, é lavar os pés dos convidados. Quando chega, é uma tradição. E ali fez um banquete. E a Bíblia diz, por quê? Eu creio que Ló já sabia que Deus já estava de olho naquela cidade. Ló, ele já sabia, porque lá em 2 Pedro, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 7, 5, vai falar de Noé, no 6 e diante, vai falar que Ló, ele sofria vendo aquelas abominações naquela cidade. Via que aquelas pessoas faziam aqueles pecados nojentos. E ele, por ser um homem justo, um homem temente a Deus, ele convivia com aquilo. Então ele era um homem já avisado. Em qualquer momento Deus poderia mandar enviar um juiz naquele lugar. Amém? Gênesis, no mesmo assunto. Versículo 12 agora. Vamos pular para o 12, porque senão, se for ler aqui, é muita coisa. No versículo 12. Gênesis 19, versículo 12. Peço que todos acompanhem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saia deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por
zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, duas filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. E ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pelas mãos, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora disse: escapa-te por tua vida, não olhes para de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a minha me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que, porventura, não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva? E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogos do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Ele quer falar conosco nesta noite, através dessa passagem. É uma passagem que Deus deu uma grande revelação através dessa passagem. Então, aqui, como foi falado, Ló, ele tinha bens materiais naquela cidade. Ló, ele tinha ali, eu creio, terras, tinha gados, tinha animais, tinha uma casa boa. Creio eu que os seus móveis ali eram móveis caros. Só que a Bíblia diz que o juízo de Deus chegou até aquela cidade. E apontando para isso, que a gente venha compreender essa palavra, vamos olhar para essa terra que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que haverá um grande juízo sobre essa terra. Amém? Amém. Então aqui vamos se colocar no lugar, irmãos, para nós entender. Hoje aqui nós temos a casa, temos o trabalho, nós temos os bens materiais, temos carro, como Ló também tinha. Mas nós sabemos, como Ló, que o juízo de Deus está sobre essa terra.
E Ló, ele recebeu uma mensagem. Ló, ele recebeu uma mensagem dos anjos, da parte do Senhor, que ele tirasse, que ele avisasse a sua parentela, os seus, porque o Senhor enviaria um juízo contra aquela cidade. E também não é diferente conosco. Não é diferente. Essa mesma palavra chegou a nós também, da parte do Senhor. Aleluia. O Senhor, assim como Ele anunciou para Ló, avisa a tua parentela, avisa os teus, como também foi avisado para Noé, que haveria um juízo de Deus, também foi avisado com Ló, e está sendo avisado conosco também. Verdade. E a Bíblia diz que Ló, ele chegou ali nos seus genros. Olha, saiam dessa cidade, saia dessas coisas aí, vão. Olhando para nós hoje, nós temos falado, saia do pecado, saia do erro, vamos para os caminhos do Senhor, porque vai vir juízo, vai vir destruição neste mundo. E assim aconteceu com Ló. As pessoas fizeram o quê? Zombaram. Você está doido, rapaz? Isso é loucura o que você está falando. Não é diferente com a gente, não. Quando nós temos avisado os nossos, eles zombam. E papai ficou doido, mamãe ficou biruta, isso aí não existe. Você acha que Deus vai destruir esse mundo lindo, maravilhoso? Foi assim que aconteceu em Sodoma. E a Bíblia diz, imagina o coração de Ló. Porque Ló, ele acreditava na palavra de Deus. Ló, ele tinha convicção que aqueles anjos foi enviado por Deus e eles iam cumprir aquilo que foi falado. E nós também não podemos duvidar. Não podemos brincar com aquilo que Deus já deixou. Verdade. Nós temos que avisar, não perder tempo. Aleluia. Porque vai vir. Vai vir. Não será diferente, assim como veio no tempo de Noé, também no tempo de Ló, vai vir no nosso tempo. No tempo que Jesus já deixou para nós fazer a nossa parte. Porque nós temos sido avisados pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que Ló, ele ficou ali tão, eu creio que foi uma angústia muito grande. Os anjos tomou ele pela mão, ele estava demorando muito para sair daquele lugar. E a Bíblia diz que os anjos tomou eles pelas mãos e arrastaram ele para fora daquela cidade. E disse, corre para o monte, corre para aquele monte. Aí vocês vão viver. E esse monte, para nós hoje, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É o que o Senhor tem falado. Corre para Jesus, porque é só nele que vocês vão ter vidas. E a Bíblia diz que Ló, ele falou, olha, viu um lugar muito distante, falou, nós não vamos chegar até lá. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Ele viu uma cidade pequena, mais próxima, e pediu se eles poderiam deixar ele chegar pelo menos até essa cidade. E pela misericórdia, que a Bíblia diz que por muita misericórdia tem o Senhor, concedeu isso a Ló e a sua família. Quem deu crédito, assim também é conosco. Quantas misericórdias o Senhor tem dado a nós? Verdade. Obrigado, Jesus. Quantas? E Ele está esperando nós chegar até lá. E Ele vai ter misericórdia até nós alcançar
o local que Ele tem nos avisado. Aleluia. Que hoje é perseverar até o fim. É esse o local. Corra, persevere, não desista. Não desista. E a Bíblia diz que assim foi, não aconteceu nada enquanto Ló não chegou àquela cidade. Irmãos, mas teve alguém que olhou para trás. A mulher de Ló. Irmãos, se a gente analisar por que aquela mulher olhou para trás, e Ló não olhou, e nem as duas filhas. A gente vê que hoje não é diferente do que está acontecendo hoje. Muitos estão recebendo a mesma palavra. Muitos estão recebendo da parte de Deus. Prossiga, não olhe para trás. Veja bem, Ló, ele tinha os bens materiais. Ele tinha, seja, ele construiu uma vida naquele lugar. Mas quando ele recebeu da parte de Deus, vai, não olha para trás. Não olhe para trás. Aleluia. Eu dou um exemplo. Lá atrás eu tinha comércio que vendia bem. Eu vendia bebidas. Eu tinha uma facilidade mais de ganhar dinheiro fazendo coisas ilícitas. Eu posso trazer para mim porque hoje eu não tenho aquilo que eu tinha. Mas por quê? Porque eu obedeci a palavra do Senhor. Aleluia. Ele falou: vai, não olha para trás. Atrás você tinha mais bens materiais, tinha mais. Mas vai, porque eu sou Deus que pode começar a te dar aquilo que você vai começar do zero. Aleluia. Porque o que mais importa, irmão, é a presença de Deus, como falou o Senhor. Foi isso que Ló, é isso que sustentou Ló, para que ele não olhasse para trás. Mas a sua mulher olhou. Ela olhou para trás. Irmãos, e olhar para trás é um preço muito alto. Para nós que já conhecemos e já temos a palavra do Senhor. Para eu e você que já conhecemos o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então por isso que o Senhor ele quer falar comigo e com você nessa noite. Que não olhe para o que você tem nessa terra, mas olhe para a palavra do Senhor. Porque tudo é passageiro. Não desista do Senhor, da palavra do Senhor, da ordem dele, por causa das coisas deste mundo. Irmãos, e a palavra do Senhor vai apertar mais um pouco, irmão. Por isso que eu falo, quando Deus ele pega, me pegou, ele está me pegando. Peço que os irmãos abrem Lucas, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 14, de número 26. Amém? Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não
aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Preste atenção aqui, que o Senhor quer falar conosco. O 28. Pois qual é de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acaba, ou acabar, né? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a viram comecem a escarnecer dele. Até aqui, seja zombar dele. Irmãos, o que eu aprendo com essa palavra? Se alguém vier a mim e não aborrecer, seja seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, não é digno de mim, diz o Senhor Jesus. O que nós aprendemos aqui, gente, irmãos, é o que muitos têm feito, deixado os caminhos do Senhor, deixado a palavra do Senhor, por causa de pai, muitas vezes por causa de mãe, por causa de filhos, por causa de filhas, por causa de esposo, por causa de esposa. Ló deixou a ordem de Deus por causa da sua esposa? Por causa dos seus bens materiais? Não. E o que o Senhor Jesus aqui nos diz? Que não tem como. Se nós der mais importância, até mesmo a nossa família, a nossa vida, mais do que nossa vida nessa terra, mais do que a palavra do Senhor, o que o Senhor tem nos prometido, nós não somos dignos dele. Prova disso foi a mulher de Ló. A prova disso, que se eu e você deixar as coisas de Deus, voltar para trás, por causa de pessoas, ou por causa às vezes até mesmo de coisas terrenas, saiba que nós vamos pagar um grande preço. É isso que o Senhor tem falado conosco. Então aqui o Senhor diz para que eu e você venham o quê? Analisar como está nossas vidas diante dele. Porque muitas vezes aqui está dizendo que nós falamos que somos discípulos do Senhor. Somos homens e mulheres de Deus. Mas quando vem as lutas, quando vem as adversidades, a dificuldade, nós retrocedemos para trás. E sabe o que acontece com a gente? Muitos zombam da nossa cara. Principalmente os demônios. Os que estão à nossa volta no trabalho. Outros que estão dentro da nossa família que não são convertidos. Então o Senhor está nos ensinando que nós não podemos voltar para trás. Nós temos que deixar essa palavra fazer parte da nossa vida. Aleluia. Não se importa, fulano falou, eu com Deus, faça como Ló. A minha esposa olhou ela com Deus, eu quero seguir a Jesus. É o que ele tem falado comigo. Eu não vou olhar o que os outros, quantas pessoas chegam lá no meu trabalho lá, a esposa está aquela, quantas pessoas falam, vende uma bebida, vende isso, mas por quê? Por que você não... Eu falo assim, eu não olho para trás.
Aleluia. Eu olho para Jesus, o Glória alvo. a Deus. Essas coisas aqui, ó, se eu ficar sem isso aqui, ó, eu quero é a presença do Senhor na minha vida. Irmão, e não é só isso, eu estou dando só um exemplo. É tudo na nossa vida. O nosso caráter. O Senhor, ele falou aquilo que ficou para trás. Esquece, começa uma vida nova. Seja diferente. Aleluia. E quantos não têm se desviado da presença do Senhor por causa? Porque meu filho tá assim. Meu filho não tá nem aí. Meu esposo não quer saber. Irmãos, ou uma multidão que está fora aí da presença de Deus. Quantos não estão olhando para trás por causa de pessoas? E a Bíblia está dizendo, se você olhar, deixar de olhar para Jesus, o alvo, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos desviar por causa deles. E a Bíblia diz que nós não seremos dignos. E a Bíblia fala que aqui não está falando que você não tem que amar o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, você não tem que orar por ele, não é isso. Está falando que se você deixar o teu coração falar mais alto, se abater, porque meu esposo ele está assim, você cair junto com ele. Muito pelo contrário, você tem que ser forte para ajudar ele. Glória a Deus. É isso que o Senhor está falando conosco. Faz a tua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Porque a salvação ela é individual. Aleluia. Depende de mim, de você. E nós dependemos de Jesus Cristo para ser salvo. Glória a Olhar Deus. para a sua palavra. Não olhar para trás. Glória a Deus. Peço que os irmãos também abram no livro as cartas de 2 Pedro. Amém? Bom, a gente vai, às vezes, pela misericórdia de Deus, às vezes tem a oportunidade de falar com as pessoas o que tem de gente desviada do caminho, por motivos, a gente fala assim, meu Deus, e a gente aprende com essa palavra que Ló, ele deixou tudo para trás, não quis saber o que ele tinha, casa, o que ele tinha, os bens materiais, ele não olhou para trás. Ele olhou, eu sei que eu tenho que obedecer a ordem de Deus, porque vai vir fogo. E o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos ordenando nesta noite, para que nós não venhamos olhar para trás. Aleluia. Nós não podemos olhar para trás. Glória a Deus. Avançamos. Fazer como muitos, como a mulher de Ló. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Amém? Amém. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe for não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe foram dados. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada a esponjadouro de lama. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, olha, só de ler essa palavra, ela já fala grandemente conosco. Que a palavra é de quem? É de Deus. Aleluia. Como é real? Como é real essa palavra, irmãos? Quantos não estão nessa situação?
Quantos nós temos se deparado aí, pessoas que estavam nos caminhos do Senhor, ali sendo usados pelo Espírito Santo, mas olharam para trás, deixaram a sua fé por coisas materiais, por causa de pessoas, estão aí no lamaçal do pecado, longe de Deus, voltaram a fazer as mesmas coisas, e até pior do que faziam antes. Quantos? Só que agora vamos olhar para nós, irmãos, perante essa palavra. O Senhor, Ele cada dia está nos dando chance, tem nos sustentado até aqui. O Senhor, Ele tem falado para mim e para você: não volte para trás. O Senhor tem falado comigo: não volte a ser um mentiroso. Não volte a não perdoar as pessoas. Não volte a roubar. Não volte a fazer coisas ilícitas. Não volte a ser um adúltero. Não volte a ser uma pessoa irada. Porque agora eu já te mostrei o caminho. E não volte. Aleluias. Não volte. Louvado seja Deus. E você tem voltado. Então o Senhor, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele tem tido paciência com a gente. Verdade. Como foi paciente com Ló, como Ele foi paciente com a sua família. A Bíblia diz que os anjos teve paciência, que até eles chegassem naquele lugar. Ele foi avisado, ele foi protegido ali contra aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra. E nós, olhando para nós, quantas coisas o Senhor tem nos ajudado, nos livrado, nos protegido, mas Ele continua a ordem dEle: continue no caminho, não olhe para trás. Aleluias. E exemplo é a mulher de Ló: se olharmos para trás, vai cumprir esse verdadeiro provérbio na minha e na sua vida, se a gente não se atentar. Porque aquela mulher, ela achou que se ela olhasse para trás ia dar normal, mas a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Misericórdia, para exemplo. E nós queremos exemplos mais do que a gente tem visto aí? Será que nós vamos fazer parte dessa estatística também? Homens, jovens, mulheres de Deus que estavam ali, foram escolhidos, foi colocado em um caminho e falou: marcha, persevera até o fim, não volte para trás, não olhe para trás. Agora examine o homem a si mesmo, cada um se examine com Deus, se tem voltado a fazer as velhas coisas que faziam lá atrás, se tem feito as coisas que o Senhor fala não faça, para que não venha se cumprir essa palavra e você não venha ser vencido pelo mal. Glória a Deus. Quanto não tem acontecido e nós temos muitas vezes duvidado: não vai acontecer comigo. Se eu e você não se atentar e marchar e pedir ajuda ao Senhor, misericórdia, Senhor, não deixe que teu Espírito se afaste de mim. O que será de nós, irmão? Aleluias. Nós não vamos chegar até aquela cidade prometida que é no reino do céu. Vamos ficar no meio do caminho como a mulher de Ló. Não duvide. Não duvide de Deus. Não podemos duvidar de Deus, não. Ele ama, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos proteger. Mas Ele fala para mim e para você: não volte para trás. Aleluias. Glória a Deus, Senhor. Aleluias. Peço que os irmãos também abram em Hebreus. Aleluias. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eita, chicotada nas minhas costas. Aleluia, glória a Deus. Isso é bom. Louvado seja Deus. Aleluia. Ô Senhor, obrigado. Fala conosco, Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 38.
Irmãos, Louvado seja Deus. o caminho que o Senhor nos colocou é esse aqui, irmãos, ó. Esse é o caminho que nós estamos, temos que estar. Não podemos se apartar, não podemos parar. É a palavra de Deus. Como nós vamos aprender aqui, é um caminho de fé. É a palavra de Deus. Deus está falando para nós, ó, siga esse caminho. Porque é nele que vocês vão cuidar até a sua salvação. É Ele. E Ele diz, não volte para trás. Aleluia. Não olhe para outro caminho. Olhe para esse, que é Jesus Cristo. Aleluia. Mas é por fé. Nós temos que acreditar. O diabo tem enganado muitas pessoas, porque as pessoas falam, eu não estou vendo, mas se eu e você quer ser salvo, creia nessa palavra. O que eu e você tiver que desistir do que aquilo que ficou para trás, aquilo que Deus falou, não olhe para trás, mas olhe o caminho. Aleluia. Se aquilo que está te atrapalhando a estar nesse caminho, analisa e corre para esse caminho o mais rápido possível, porque o fogo vai chegar. Como chegou o dilúvio no tempo de Noé e chegou o fogo em Sodoma e Gomorra, não vai ser diferente nesse tempo que nós estamos também, nesse mundo. Verdade. Não duvide do que o Senhor está falando. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma. Olha que tremendo. Então aqui o Senhor fala, se eu e você retroceder, olhar para trás, ele não tem prazer. Ele não tem prazer. O que ele está falando? Ele teve prazer na mulher de Ló? Ele não teve. Será que é diferente com a gente também? Nós somos melhores que a mulher de Ló? Não. Porque ele já deu uma ordem para nós. A sua palavra, ela não volta atrás. Deus já está aqui, já deixou. Ele já falou, ele está falando para mim e para você, olha, eu já coloquei vocês no caminho. Vai ter uma preparação, arado, uma preparação. Aleluia. Para depois vir os frutos, nós estamos numa preparação. Não olhe para trás. Persevere. Persevere. Não retroceda. Nem por causa de pessoas, nem por causa de marido, nem por causa de esposa, nem por causa de irmão, nem por causa de irmã, nem por causa de mãe, nem por causa de pai. Não retroceda. Persevere por fé, porque o justo viverá da fé. Aleluia. Não olhe para trás. Você vê que as próprias filhas não olhou para a mãe. Elas olharam para a palavra que foi dita. Olha para frente. É isso que nós temos que fazer. Avisar, chamar, ser um testemunho para aquelas pessoas. Glória a Deus. Isso conta nas nossas vidas. Aquilo que a gente era lá atrás, a gente não pode continuar sendo hoje não. Porque senão não vai ser exemplo para ninguém. Isso eu falo para mim, Deus falou isso comigo. Eu não tenho como eu pregar sobre a mentira se eu estou continuando mentindo. Eu não posso chegar aqui e pregar sobre perdão se eu não perdoei. Eu não posso abrir essa Bíblia para ser exemplo para ninguém se eu continuo na mesma prática do pecado, naquilo que lá atrás eu era. Então, eu tenho que prosseguir, deixar Jesus mudar a minha vida. Aleluia. Porque
o Senhor ele não sente prazer naqueles que retrocedem ao velho homem, à velha mulher, fazer as coisas erradas como fazia antes. Nós temos que ser diferente. Já está encerrando, irmão? Aleluia. Mateus capítulo 12. Número 43. Irmãos, e o Senhor falou comigo, viu? Não pare a obra de Deus na tua vida. Pode ser por quem for, não pare. Não pare. A obra que Deus começou na minha e na tua vida, não pare por causa de pessoas. Ajude, ore, chame, convide. Faça a sua parte, aquilo que Deus coloca no teu coração. Mas não pare. Não pare. Amém? Mateus capítulo 12, 43. E quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos, ou seja, lugares secos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Aonde que era a casa desse espírito imundo? De um ser humano, de um homem, pode ser de uma mulher, de um jovem. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Olha como é sério. Eu dou um exemplo de mim. Eu costumo falar que tinha uma legião que me colocava como um cavalo. Eles falam que o ser humano é cavalo deles, que virava uma esquina. Então, quando eu abri o meu coração para Jesus, quando Jesus me colocou no caminho da salvação, dessa palavra, Ele vai nos mostrando a cada passo. E quando nós vamos abrindo o nosso coração, Ele vai repreendendo todos aqueles espíritos imundos. Ele vai tirando das nossas vidas, como Ele fez na minha vida, da cachaça, da mentira, do palavrão, de muitas coisas erradas que eu fazia. Então Ele me limpou, Ele tirou aquele mal de dentro de mim. Veio o quê? Veio o Espírito Santo. Aleluia. Então automaticamente o meu caráter, o meu testemunho, ele muda. As minhas palavras, ela muda. O meu jeito, ele muda. Glória a Deus. Mas se eu voltar, só que a Bíblia diz que os espíritos imundos, ele volta, ele vai voltar. Vai depender como eu e você vai estar. No caminho, alicerçado com Cristo, cheio do Espírito Santo, orando, jejuando, meditando na palavra, crendo e pondo em prática, ou quando eles voltar, como que nós vamos estar? Sem orar. Ah, mas eu tô relaxando aí, sabe? Se esfriando. Aí ele fala: é desse jeito que eu gosto. Só que ele não vem só. Ele traz 7 piores do que aquele que estava. Eu imagino ele, o tanto que tinha que me humilhava, queria acabar com a minha vida. Era espírito de todo tipo que tinha na minha vida. Imagina voltando 7 piores do que eles. Isso é o de menos. Mas é pior de tudo, irmão, é a nossa salvação. É as pessoas que precisam conhecer Jesus na vida deles, através de nós. Como que eles vão olhar? Nossa, esse camarada aí estava nos caminhos do Senhor, estava fazendo até uma obra, mas olha como que está.
está aí agora, ó, no palavrão, na ira, na mentira, fazendo coisas pior do que ele fazia. Sabe o que acontece? As pessoas, elas não acreditam mais na palavra de Deus por causa de nós. Acontece. Irmãos, é muito sério a gente voltar para trás. É o que tem acontecido com muitos aí. Aí as pessoas que não conhecem Jesus olham e falam assim: olha lá, diz que é crente ainda. Irmãos, vamos tomar cuidado, vamos voltar a orar mais, vamos voltar a se consagrar mais, vamos meditar nessa palavra, não brinque, porque Jesus falou que os espíritos imundos eles vão voltar. E se ele achar a casa do jeito que eles querem, no palavrão, na mentira, no pecado, fazendo coisinhas que acha que é normal, eles vão voltar com 7 pior. Irmãos, o que será, irmãos? Quantos estão aí, não tem mais força para voltar mais? Quantos você via ali, ó, meu Deus, aquele homem era usado por Deus, mas o camarada hoje cheio de tatuagem, vendendo droga. O que é isso? Aqui, ó, a palavra aqui, ó, se cumprindo. Aconteceu com ele e nós. E nós estamos duvidando que vai acontecer comigo, com você, se nós não observar essa palavra e colocar ela em prática nas nossas vidas? Irmãos, mais cedo ou mais tarde nós vamos esfriar. Nós vamos fazer igual a mulher de Ló. Até ela correu, ela até foi, mas só que ela chegou uma hora que ela... É o que tem acontecido com muitos. Não duvide dessa palavra. Volte a praticar essa palavra na minha e na tua vida, porque os dias são maus. Olha o que Satanás está fazendo aí nos lares, em famílias. Que Deus conta comigo e com você, pessoas firmadas na rocha, sem olhar para trás, dando um bom testemunho, para que vidas olhem para nós e falem assim: eu vejo mulher de Deus, eu vejo homem de Deus, e eu confio e eu vou buscar ajuda nesse povo, porque é um povo e Deus que vai nos capacitar. Mas se eu e você estiver perdendo tempo com as coisas deste mundo e deixando as coisas de Deus de lado, Jesus vai dizer: não vai fazer parte de mim. É Ele que está falando. Irmão, Jesus está falando porque Ele sabe como está a minha vida e a sua. Nós não escondemos nada de Jesus. Nós não adianta dizer assim: mas o Senhor Ele é misericordioso. Ele quer nos chamar a atenção para nós voltar. Para de ficar olhando para as coisas deste mundo, os problemas deste mundo. Que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo. Eu acho que... Irmãos, olha para Jesus. Ele que vai nos proteger, é Ele que vai nos guardar. E a tua família, é Ele que cuida também. Não desanima não. Porque se nós olhar e se abater com as coisas deste mundo, coitado de nós. E Ele conta com cada um de nós. Amém. Mas se nós não estivéssemos preparando e obedecendo essa palavra, e esse caminho está aqui, ó. Tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Aleluia. E praticando. Glória a Deus. Não ser somente ouvinte, mas pôr em prática. Fazer como Ló. Ele falou: Senhor, eu deixo tudo para trás, Senhor. Eu consegui tudo aí, mas foi o Senhor que me deu. Eu sei que o Senhor é poderoso para me ajudar lá na frente também. E me dá até em dobro. E eu creio que o principal que ele recebeu foi o quê? A salvação da alma dele. Como Jó também, a gente conhece muita passagem. Irmãos, essa é a mensagem desta noite. Volte a orar. Volte a andar nesse caminho. Não olhe para trás, porque vai se cumprir essa palavra. Queira eu, queira você. Se nós praticarmos e obedecer a palavra do Senhor, nós vamos e Ele vai nos ajudar. Mas se a gente não der crédito, ela vai se
só de outra forma. Vai voltar aqueles que a gente não quer que volte. E vai acabar com a nossa vida e vai acabar com a nossa família. Não brinque com a palavra de Deus, porque ela é real. Amém? Amém. E a palavra está encerrada e as palmas do Senhor.